Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Minha oração agora é para que o Senhor descortine, revele, abra o nosso entendimento, para não apenas entendermos o que está escrito, mas que a tua palavra revele o que está nos nossos corações e gere transformações, trazendo vida, Zoe, vida que está no trono sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vemos nesse texto de Isaías 53, um texto profético sobre a vinda de Jesus, falando do caráter, não só da missão, mas do caráter da vida de Jesus. Ele veio para ser um homem de dores, e existe um propósito para isso. Mas que dores são essas? Você sabe que quando eu vou trazer, você já está acostumado, a gente procura descobrir quais são as raízes das palavras no original do hebraico, para que a gente possa ter entendimento. E eu fiquei muito curioso a respeito dessas dores. Que dores ele veio levar? Que dores ele veio tomar? A primeira palavra que eu pesquisei foi justamente ele levou, levar, tomar. Ele gerou nele, ele arrancou. A ideia desta palavra é tirar o peso que alguém está carregando e pôr sobre si mesmo, para aliviar o peso do outro. Essa palavra levar, quando a Bíblia diz ele levou, ele foi lá e arrancou de você o peso da dor. Que dor? Essa palavra dor tem dois significados, porque tem duas palavras. Se você olhar no versículo 4, ele diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Essa palavra enfermidades no original, ela exatamente dá um entendimento de questões físicas, enfermidades, doenças, mal-estar, tanto mental como físico. Mas essa palavra em seguida, dor, ele levou, ele tomou, ele arrancou de nós e pôs sobre si as suas dores. Essa palavra é macoube. Essa palavra macoube significa angústia, ela significa sofrimento. Ou seja, Jesus não apenas deixou a sua glória, deixou o seu trono para se fazer homem, mas ele também se fez homem de dores e tinha um propósito para isso. Ele veio na terra para passar por dores. Para quê? Para que essas dores que nós temos na vida pudessem ser carregadas por ele. E uma das coisas interessantes que eu observei é que as dores que ele tomou não foi só na cruz. A cruz foi a dor final. Mas em toda a vida de Jesus, ele teve que lidar com dores, com sofrimentos na sua alma. E o que eu quero analisar com você nos próximos minutos é que tipo de dor Jesus levou de sobre nós. Que tipo de dor ele arrancou de nós. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos a marca de um homem que enfrentou dores. Ele se humilhou como homem e sofreu como homem para ser sacerdote a nosso favor. Jesus não apenas se tornou sacerdote porque era Deus, mas ele tomou o direito legal de se tornar um grande sumo sacerdote, porque descendo na terra como homem, ele não apenas ficou tranquilo como homem, ele decidiu, junto com o Pai no céu, viver as dores do homem, para se identificar com a dor do homem, para que, identificando-se com a dor, saber qual era o tipo de dor que o homem sofria, ele pudesse, a nosso favor, interceder junto ao Pai. Olha o que diz Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Acompanhe comigo, se puder soltar por gentileza o texto no Data Show. Hebreus, capítulo 2, versículo 17, diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos. Em tudo. Convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel. O que fez de Jesus um sacerdote, sumo sacerdote misericordioso e fiel? Fiel porque ele sempre vai estar presente no momento de sofrimento e de dor, porque ele mesmo decidiu passar pelas dores como homem, para entender qual é a sua dor e para te socorrer. Ele é fiel para te socorrer. Pegue na mão de alguém e diga: ele é fiel para te socorrer.
E não só isso, ele é misericordioso. E o que deu esse poder a ele, além do poder divino que ele já tinha, ele teve o poder de ter passado pela dor, como diz Hebreus 2,17. Convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Um outro texto está em Hebreus 4,14, diz: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que ele pode nos socorrer? Porque passando pela dor, ele foi confortado pelo Espírito. E a Bíblia diz que com o Espírito que eu sou confortado, eu posso confortar. Jesus tem poder sobrenatural para confortar e aliviar a tua dor, porque ele mesmo sofreu toda a dor que você possa imaginar, tenha sofrido, sofre ou venha a sofrer. Ele é poderoso para te aliviar disso. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Há outros textos que eu vou ainda falar sobre esse sumo sacerdote, mas eu quero, durante a análise que eu destaquei no Novo Testamento, sobre 7 dores que Jesus enfrentou na sua vida. 7 dores que, como homem, em toda a sua trajetória, desde quando nasceu, ele padeceu, com o objetivo de nos aliviar das dores que nós temos. Em primeiro lugar, a primeira dor que eu vejo que Jesus teve que lidar foi a dor de não encontrar um lugar para prevalecer. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, você consegue me ajudar aí, Natália? Vou precisar da sua força. Em Lucas capítulo 2, versículo 7, eu quero ler com a igreja aqui no paredão, diz assim, ó. E ela, falando de Maria, deu à luz ao seu filho primogênito, o primeiro dela. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura. Agora leia comigo essa parte final. 1, 2, 3 já. Porque na hospedaria. Veja, não é que não havia apenas lugar na hospedaria. Não havia lugar em toda Belém. O Rei dos Reis nasceu. E a primeira grande dor que ele enfrenta, junto com a angústia de sua mãe, é não ter um lugar para prevalecer. Nós vemos nos dias de hoje que os nossos filhos nascem como príncipes, é ou não é, irmãos? Eu sou a favor disso. Eu vejo mães e casais, quando estão grávidos, que eles preparam quartos, berços e presentes. Eu não sou contra, eu sou a favor. E aí os filhos nascem como verdadeiros reizinhos, com tudo a favor. Nós conhecemos pessoas que vão para fora do país para comprar enxoval, para preparar tudo para o seu filho. Mas o Filho de Deus, quando nasceu, não tinha um lugar para estar. E essa angústia foi uma angústia que a sua mãe sofreu. Pastor, mas essa foi a angústia dela. Mas nós sabemos que um bebê sente as dores da mãe já desde o ventre. E essa dor, ele teve que lidar com essa dor, essa primeira dor já antes de nascer, já nascendo. Ele não tinha um lugar para prevalecer. Ele não tinha um lugar para se estabelecer. E do que se trata essa dor? Essa dor tem a ver com a dor que muitos de nós passamos na vida, quando não conseguimos encontrar um lugar para prevalecer, para se estabelecer. Como é difícil muitas vezes chegar num lugar, numa cidade, num ambiente, numa igreja, num trabalho, numa situação. Há muitos de nós, talvez outros não, mas alguns tiveram dificuldades, lutas e resistências enormes para conseguir prevalecer na vida. Alguns na vida profissional, a luta foi intensa, tudo dava errado, tudo foi complicado. Outros para estudar, tudo complicado, tudo difícil, tudo com muitas complicações. Não encontrou um lugar para prevalecer. E isso dói, isso é uma dor. Às vezes não se sentir parte. Veja bem, acompanhe comigo. Jesus veio para a humanidade, mas ele não tinha lugar no país onde ele escolheu nascer.
não tinha um lugar para ele. E isso gera um sentimento de não se fazer parte. Há muitos que sofreram essa dor dentro de casa, não se sentindo parte dentro de casa. Às vezes porque viveu debaixo de comparações, porque o meu irmão, a minha irmã, o meu pai só faz isso quando o meu irmão pede, a minha mãe só atende quando a minha irmã ou quando o meu irmão quer. E o sentimento que eu cresci dentro da minha família, dentro da minha casa, é um sentimento de que eu não faço parte dessa família. E eu não estou aqui analisando o mérito, se de fato houve uma exclusão dessa pessoa pela família ou não. O que eu estou analisando é que, independente se houve ou não mérito, há uma dor. E essa dor machuca. A dor de não encontrar um lugar para prevalecer, de não se sentir parte. Isso machuca. Isso pode afetar a vida de uma pessoa inteira. Isso afetou Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 29, ele já adulto, já exercendo o ministério, a Bíblia diz que José fugiu para o Egito, porque Herodes perseguia para matar Jesus. E um anjo aparece para José e fala: pega o menino e a mãe do menino e foge para o Egito. A Bíblia diz que eles ficam 2 anos no Egito e depois voltam. Para que cidade eles voltam? Para Nazaré. Porque havia uma profecia que dizia: e ele será chamado Nazareno. E ele volta para Nazaré. Jesus cresce em Nazaré. Quando chega em Lucas capítulo 4, solta aí para mim, Natália, por favor, no versículo 29, olha o que acontece. Jesus prega, está pregando na sinagoga, traz uma mensagem, e depois da pregação, olha o que acontece. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. A minha pergunta para você: Jesus era Deus, mas como homem, isso doeu? Isso doeu? Jesus teve que lidar com a dor de não ter um lugar para prevalecer, de não se sentir parte do lugar onde ele viveu, onde ele cresceu. É importante a gente entender que na cultura judaica, uma cidade como essa, Nazaré, é tudo parente, é tudo primo, é tudo sobrinho, tio, cunhado, é tudo meio misturado dentro da cidade. Quando a Bíblia diz que a cidade se levantou não só para expulsá-lo da cidade, mas com intenção de matá-lo, está falando de parentes de Jesus. Jesus sofreu a dor de não ter um lugar para prevalecer. Talvez você tenha passado essa dor. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus viveu essa dor para tirar essa dor de você. Pode ser que alguns não tenham passado por essa dor, mas se você teve essa dor, nessa noite, Ele pode tirar essa dor de você. Mas não para por aqui. A segunda dor que Jesus sofreu foi a ameaça de morte. Em Mateus capítulo 2, versículo 13. Mateus capítulo 2, versículo 13. Diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José, como eu citei para vocês, e falou: foge porque procuram matar o menino. Ele teve que lidar com a dor de viver debaixo da ameaça de morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez nós no Brasil não sabemos o que é isso, mas existem gerações de pessoas que são marcadas até hoje. Eu gosto de assistir alguns documentários sobre o povo de Israel. Temos alguns poucos sobreviventes do Holocausto. Ainda existem alguns velhinhos que tiveram em Auschwitz, que tiveram em alguns dos campos de concentração. E existem documentários onde eles, com marcas de números, relatam o que passaram. Com a idade avançada, se vê no olhar deles e no discurso deles a marca da dor que sofreram de ter passado pela ameaça da morte. Eu não sei quem já passou por ameaças de morte, mas a ameaça de morte, o ódio que alguém sente contra você, é uma dor que não tem como mensurar. Eu contei hoje de manhã que com 11 anos de idade eu passei uma ameaça de morte terrível, de um assalto. Eu morava em Belém, saindo da escola. Eu me lembro de estar na calçada quando 2 jovens atravessam a rua e um já vem puxando a camisa e um 38 de dentro do cinto.
e aponta na minha testa. Eu não morri, irmãos. Senão você poderia repreender, porque, não é? Mas eu falo disso agora, e a sensação que eu tenho, eu estou curado. Jesus já levou essa dor, mas a sensação que eu tenho ainda dá uns golpes dentro de mim. Porque eu me lembro que enquanto ele apontava, tudo que eu tinha, irmãos, era o dinheiro da passagem de ônibus. Fiquei com uma raiva violenta, mas ao mesmo tempo com alegria, que eu fui andando para casa. Mas porque eu tinha perna e vida para andar para casa. Porque o cara que estava do lado disse: mata logo esse cara aí, mata logo ele. Irmãos, isso, o susto, a pancada emocional, o peso que isso traz, isso levou anos para ser diluído. Porque a ameaça de morte e o ódio que as pessoas sentem contra você, isso dói em você. E Jesus passou por isso. Mas a boa notícia é de que ele passou por isso para que você fosse livre dessa dor, da ameaça de morte. Amém, Marcela? Você se ofenderia se eu falasse? Você contou aqui, né? A Marcela, por exemplo, aqui é uma mulher de Deus, casada. Mas se não fosse a graça do Senhor Jesus de ter levado a dor da ameaça de morte, porque hoje ela tem cega de um olho e o outro enxerga pouco, porque no ventre a sua mãe tentou matá-la. Ela viveu essa dor, mas a prova de que Jesus tem poder como sumo sacerdote para aliviar a dor daqueles que sofrem é a Marcela, que está aqui, porque o Senhor tirou essa dor dela. Eu não sei quantos passaram por essa dor, mas o Senhor pode tirar essa dor. Em terceiro lugar, a terceira dor que eu vejo na vida de Jesus é a dor da tentação. Ser tentado dói? Dói. Ser tentado dói quando você não cede à tentação. Quando você faz o que você está sendo tentado a fazer, no início não dói, depois você vai sofrer as dores da consequência do pecado. Mas quando você bate o pé e diz: eu não vou ceder, eu vou olhar para Jesus, eu vou ficar firme, você está fazendo com que a vontade dele se cumpra e não a sua. Ser tentado dói? Dói. Dói porque quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, porque a tentação que ele tinha era de não ir para a cruz. E ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ser tentado dói, dói. Eu vou voltar a ler o texto que eu li de Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas tem um outro texto que ainda é mais claro, se eu não me engano é Hebreus capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 18. Você consegue pôr aí para mim, Natália? Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando Ana Lígia. Isso doeu, Ana Lígia? Eu te chamar de Natália quando você chama Ana Lígia. Jesus levou essa dor também. Perdão. Estou perdoado? Posso continuar pregando? Olha aqui, porque tendo em vista o que ele mesmo, irmãos? O que ele sofreu? A tentação. Ele sofreu quando tentado, mas a continuação diz: ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Porque ele passou por toda a tentação doeu, foi difícil, ele sofreu, mas ele recebeu poder para socorrer todos aqueles que estando sendo tentados e dizendo: seja feita a tua vontade. Ele tira essa dor e te dá refrigério. Quarta dor. A dor de não ter crédito
entre os seus. A dor de não se sentir valorizado entre os que você ama. Às vezes há o sentimento, eu já citei antes, mas isso cabe aqui também, de que o irmão, a irmã tem mais valor para os pais do que você. Você foi criado num ambiente de comparações, isso dói. Afeta a vida da pessoa, porque ela acaba vivendo em busca de reconhecimento, de valorização, para compensar a dor de ter sido desvalorizado pela voz que mais tinha influência na sua vida, que era seu pai e sua mãe. Sofreu uma dor de não se sentir valorizado dentro de casa. E essa dor repercutiu por toda a vida e mudou o comportamento. A pessoa se torna um adulto que tudo que faz é para buscar ter reconhecimento, valorização. E isso é um reflexo de uma dor. Jesus passou por essa dor, irmãos? Passou. Olha o que diz Mateus 13, 53, a partir do 53 até o 58. Mateus 13, Ana Lígia, do 53 até o 58. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. 58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Quantos aqui já tiveram vontade de ver um parente ser curado? E gostariam de ser um instrumento de Deus para curar uma pessoa que você ama? Agora, eu não sei se você já teve a experiência de vir com toda a fé e expectativa, de orar, de abençoar, de querer ver a cura na vida de um parente, e essa pessoa não dá a mínima para você. Ela ignora. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas Jesus teve. Ele passou pela experiência de que os seus não acreditavam nele. Isso é uma dor. Olha o versículo, para você ficar mais claro ainda, olha o que está escrito em João 7,5. Ana Lígia, João capítulo 7, versículo 5. Diz assim. João 7, 5. Chegando a João, esse é Josué. João capítulo 7, versículo 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos de idade, naquele clima de ter que definir a vida, vestibular, dar encaminhamento para a vida, muitas dúvidas, muitas inseguranças. Eu tenho duas irmãs e minha irmã mais nova, Soraya, era a irmã que a gente brigava de rolar, de bater, era tenso o negócio. Dava dor de cabeça para minha mãe. E eu me lembro que a gente estava se enraentando naquele dia, eu empurrei a minha irmã e ela virou para mim e disse assim: você nunca vai ser nada na vida. Irmãos, naquela hora eu afastei dela, eu bati nela, eu saí, ela chorou, mas eu fui chorar. Porque nunca uma palavra tinha doído tanto como aquela que eu ouvi naquele dia da minha irmã. Eu nunca esperava ouvir isso da minha irmã. Foi uma dor. Uma dor num momento extremamente crucial para a minha vida. E nós podemos passar dores como essa, onde nós vivemos no meio de pessoas que nós amamos, mas que não dão crédito a nós. Eu não sei quem passou por isso, mas Jesus passou por isso. E ele levou essa dor. E a boa notícia é que se você já enfrentou essa dor e ela gerou uma marca em você, ele pode ser tirado, porque Jesus é o sumo sacerdote que tem poder para tirar essa dor de você. A quinta dor, a dor de ser abandonado e de ser deixado. Em João capítulo 6, versículo 66, nós vemos um episódio em que Jesus, pregando a palavra,
ele diz assim: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue. E os judeus entenderam bem essa palavra, porque isso tinha a ver com aliança, isso tinha a ver com ter compromisso com a pessoa. E por causa do entendimento que eles tiveram de quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que toda aquela multidão, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, escute isso, eram discípulos, não era só uma multidão. Os discípulos começaram, era gente que tinha sido curado, restaurado, transformado, liberto, que estava andando com Jesus, mas que não pôde suportar um discurso e começou a deixar. Essas pessoas não deixaram Jesus porque ele tinha sido grosso, elas não deixaram Jesus porque Jesus foi rude, elas não deixaram Jesus porque Jesus foi injusto, elas não deixaram Jesus porque Jesus teve um momento difícil, elas deixaram Jesus porque Jesus falou a verdade. E é muito doloroso quando pessoas te abandonam, quando pessoas te deixam. Eu não sei se você já passou por essa dor, mas eu quero sugerir algo para você. Sabe o que aconteceu nesse texto? Quem lembra o que Jesus disse para os discípulos na hora que esses outros discípulos começaram a sair? Ele vira para os discípulos e diz o quê? Vocês também não querem ir? Posso sugerir que naquele momento, a dor que Jesus estava tendo de ver tantas pessoas lhe deixarem, levou ele também a dizer para os discípulos: vocês querem ir também? A dor de ser abandonado, a dor de ser deixado. Jesus passou por essa dor. Também carreguei durante muitos anos da minha vida a dor de ver o dia com 5 anos de idade. Meu pai, eu me lembro a cena, eu estava na calçada, já morando em Recife. Eu nasci em Recife, depois fui para Belém, voltei. 5 anos de idade, um casamento que minha mãe tinha com meu pai extremamente estremecedor, cheio de altos e baixos. E naquele dia, com 5 anos, eu lembro do meu pai atravessando a rua, se ajoelhando diante de mim e dizendo: eu estou indo embora. Aquela cabeça de um menino de 5 anos de idade, eu não entendi o que queria dizer aquilo. Eu fiquei extremamente espantado, saí correndo para dentro de casa, fui falar com a minha mãe. E levei muitos anos da minha vida para conseguir aplacar essa dor. Só Jesus, como sumo sacerdote, pode tirar a dor de alguém que foi abandonado ou deixado. Se você passou por histórias de abandono e de ser deixado, ele é o sumo sacerdote que pode arrancar essa dor de você. Sexta dor, a dor de ser traído. Lucas capítulo 22, versículo 48. Lucas capítulo 22, versículo 48. Essa dor que no mínimo vem de alguém com quem você tem um relacionamento de confiança. A dor da traição é uma dor porque envolve pessoas que você ama. Pessoas que você cuidou, que você andou, que você tem um apreço, que você tem ligação. Quando você descobre a traição dessas pessoas, isso dói, irmãos. Eu tenho um pastor que foi pastor na minha vida, pastor Rui de Valinhos, que escreveu um livro depois. Se eu não me engano, eu já contei isso aqui. Eu recentemente estive com ele e ele me contou para mim e para minha esposa, o quanto ele sofreu a dor de uma traição. De um cara que ele levantou como discípulo, que chegou na igreja, não era nada, ele investiu, se derramou, trouxe para dentro da sua casa, e um dia esse cara saiu e montou outra igreja. Levou gente da igreja dele, contou mentiras para as pessoas contra o pastor. E a Bíblia diz, ele me contou que um dia ele estava em casa assistindo o jornal, a esposa desceu e ele ouviu longe a voz da esposa chamando e ele travou. Ele foi levado ao hospital e ele passou dias porque ele teve nem lembro o que ele teve, se foi um AVC, um ataque cardíaco. Ele travou e ele ficou mal, ele quase morreu e ele conta, e ele escreveu um livro falando desse testemunho. Ele escreveu um livro sobre o valor do perdão para aliviar a dor. Porque ele disse que naquele leito que ele estava no hospital, ele teve uma experiência com a presença do Senhor Jesus, que disse para ele: se você morrer hoje, você vai para o inferno, porque você não perdoou, porque a traição gerou mágoa em você. Perdoe. Hoje ele é um homem bem sucedido, um pastor que tem pastoreado pastores, seu ministério tem avançado, mas não antes de ele ser curado da dor da traição. Eu não sei quantos passaram pela dor da traição,
Aqui Jesus passou pela dor da traição. E aqui nesse versículo eu vejo a dor que Jesus teve, porque ele diz assim: Judas, com um beijo você me traiu. Você usou um beijo que é símbolo de uma intimidade, de um relacionamento, de uma amizade, para me entregar, Judas. Essa expressão de Jesus mostra a dor que ele sofreu nesse momento da traição. A boa notícia é que porque ele enfrentou essa dor, ele tem poder para tirar do teu coração a dor de você um dia ter sido traído. E a última dor que ele sofreu foi a dor da cruz. A cruz era a dor da vergonha. A cruz foi a dor da maldição. A cruz foi a dor da rejeição. A cruz foi a dor da frustração, da decepção. E toda dor que você possa nomear, ou que tenha como vivê-la, toda dor foi carregada nessa cruz. Jesus, quando foi crucificado, ele deu uma expressão de uma das dores que eu citei aqui, a dor do abandono, quando ele disse para o Pai: por que tu me abandonaste? Estava doendo em Jesus. Ele passou por essa dor. Na cruz ele passou todas as dores, para garantir que você seja livre de toda a dor que um dia você teve que passar na sua vida. A dor de ser ameaçado de morte, a dor de ser abandonado, de ser rejeitado, a dor de ser traído, a dor de ter passado, não ter tido um lugar para prevalecer, todas essas dores. Mas sabe, uma coisa que me chama muito a atenção é que Jesus fez a escolha junto com o Pai de não apenas ser um homem, mas ser um homem de dores. Quando Isaías 53 diz que ele era um homem de dores e que sabia o que era sofrer, estava anunciando o propósito da vida de Jesus. Ele veio para isso, ele veio para sofrer, para que pudesse se tornar o sumo sacerdote. E a compreensão de que ele veio para sofrer e tirar as nossas dores valoriza muito mais o que nós cantamos agora. O Cordeiro venceu, ele ressuscitou. A vitória de Jesus não diz respeito apenas à cruz, mas a ressurreição de Jesus diz respeito a uma vitória de toda uma vida de sofrimento. Ele venceu a dor de não ter um lugar para prevalecer. Na ressurreição ele venceu a dor de ter sido rejeitado, abandonado, perseguido até a morte, para morrer. Ele venceu a dor de ter sido não crido entre os seus. Ele venceu a dor de não se sentir parte, de onde os seus próprios parentes o expulsaram e queriam matá-lo. Ele venceu a dor e todo tipo de dor. E eu entendo que essa mensagem é importante no momento em que nós estamos vivendo. Porque se estamos entrando no ano do favor de Deus sobre as nossas vidas, não há tempo mais propício do que recebermos dele a cura de toda a dor que estejamos vivendo. Porque dores são reflexos de um ego exaltado. Jesus não planejou você sofrer. O plano de Deus não era te colocar debaixo de sofrimento. O plano de Deus sim, era te humilhar. Em Deuteronômio 8 diz: eu deixei você passar pelo deserto para te humilhar. Mas nós sentimos a dor quando, passando pela humilhação, o nosso ego reage, e isso dói. E muitas dores estão relacionadas ao orgulho que está dentro de nós, porque não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. Mas seja com dor ou sem dor, processos de humilhação nós vamos passar. E sabe por que nós vamos passar? Porque foi esse processo de dor que ensinou uma virtude a Jesus que o levou à conquista total. E com esse texto eu encerro. Hebreus 5, de 8 a 10 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele sofreu toda a dor que sofreu, e sofrendo as dores, ele aprendeu a obediência, e todos que lhe obedecem
herdam a salvação. E o difícil de obedecer é quando estamos passando por momentos de dores. Mas Ele está aqui para tirar sua dor nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. E a primeira oração que eu quero fazer é para qualquer pessoa que estando aqui pela primeira vez e que não teve a chance na vida de entregar sua vida para Jesus. E gostaria nessa noite de fazer essa oração pela primeira vez, dizendo: Senhor, eu te confesso como único Senhor e Salvador da minha vida. Se você nunca antes fez essa oração e quer fazer agora, levante a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de fazer essa oração, confessando a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? A Bíblia diz que se nós não confessarmos Ele como Senhor e Salvador, nós não seremos salvos. Porque você tem que crer com o coração e confessar com a boca. É a última vez que eu pergunto, se há alguém aqui que quer fazer essa oração, o Senhor está te dando essa chance. Vocês já fizeram essa oração? Glória a Deus. Há mais alguém aqui? Então eu creio que todos aqui já fizeram essa oração. Eu quero fazer uma segunda oração. Se alguma dessas dores você se identifica tendo passado e crê que nessa noite, olhando para Ele, para Jesus, Ele pode tirar essa dor de você, eu queria orar por você. Se você se identifica e quer colocar hoje no altar de Deus, dizendo assim: eu quero ser curado dessa dor. Essa dor me perseguiu, essa dor me perseguiu a vida inteira, essa dor marcou a minha vida e eu não quero entrar nesse ano com a marca dessa dor. Se é você, se você tem uma dor dessa, fique em pé, onde quer que você esteja, eu quero orar por você, liberando graça de Deus para tocar sua vida, trazendo cura. Ao ficar em pé, a primeira coisa que eu queria que você fizesse é falando com Deus, dizendo, entregando para Ele, dizendo: Deus, eu reconheço na Tua palavra hoje, eu fui marcado com uma dor, essa dor que eu reconheço, e eu estou confessando ao Senhor agora. O texto de Hebreus, um dos textos que eu li, diz: retenhamos firme a confissão. Esse é um momento para você confessar: Deus, essa dor tem me marcado. Talvez foi a dor de uma rejeição, a dor de um abandono, a dor de não se sentir parte. Eu não sei qual é essa dor, mas você precisa entregá-la para Deus agora e decidir: Deus, eu não quero mais viver debaixo dessa dor. Eu sei que quando eu estou falando de alma, eu estou falando de dores, eu sei que muitas vezes isso pode gerar marcas. E se há alguém desses que estão em pé que gostariam de receber uma oração específica sobre você, você tem a liberdade de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Um dos nossos pastores vai orar com você. Caso você está de pé, se sente confortável em receber a oração daí mesmo, está de bom tamanho também. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui agora. E cada um dos teus filhos que se colocam em pé, assumem e reconhecem que foram marcados por algum tipo de dor. Dor que persegue, que afeta, mas o Senhor tomou todas essas dores. E eu oro para que nessa noite a Tua graça venha sobre Teus filhos e traga o alívio e a cura e o refrigério que eles precisam. Para que essa dor não venha mais gerar mudanças de comportamentos, interrupções no caráter, na caminhada, no fluir, no romper. Deus, nós declaramos o fim dessa estação de dores na vida dos teus filhos, que eles sejam livres em nome do Senhor Jesus, para romper, para viver uma vida de vitória. Eu declaro em nome de Jesus que todo impedimento e resistência gerado pelas dores que ficaram durante tanto tempo, revoltas, nós declaramos agora, Pai, que sejam curados. Enquanto eu estava orando, o Senhor me incomodou muito de que algumas dessas dores
precisa ser, antes de tudo, liberado perdão. Você está em pé e essa dor tem a ver com uma liberação de perdão que não foi feita ainda, ou talvez você já fez, mas ainda sente a marca. Essa oração precisa ser feita mais uma vez, liberando, dizendo: Deus, eu decido perdoar. Quem que é essa pessoa, ou talvez uma ou mais, que reconhece que precisa haver uma liberação de perdão? Levante a sua mão, a gente quer te ajudar orando. Você pode vir aqui à frente para ficar mais fácil para a gente orar com você. Pastores, liberação de perdão precisa de ajuda essas pessoas que estão vindo aqui à frente. A oração específica para eles agora é liberação de perdão. Eu vou pedir ajuda de supervisores também. Ore, ajude, pastores, antes de orar por eles, ore com eles para que eles liberem o perdão. Ore para que eles liberem o perdão. Faça oração com eles. Ore comigo, diga: eu perdoo fulano, eu libero o perdão agora. Eu não vou carregar essa mágoa no meu coração. Eu vou ser livre dessa dor. Vou chamar o pessoal do louvor, porque enquanto está sendo ministrado, nós vamos adorar ao Senhor. Vamos todos ficar em pé. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos Tem mais uma supervisora que possa me ajudar aqui com uma mulher? Tem duas líderes. Me ajude orando aqui. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Declare isso comigo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado, pra sempre eu tenho uma direção para que nós façamos agora. Quando nós falamos de dores, nós estamos mexendo em algo muito sério, que o Senhor já conquistou ressuscitando. Mas entenda, as maiores dores que nós vivemos muitas vezes vêm dentro de casa. Eu tive uma direção do Senhor agora. Se você está em família, faça bagunça, afasta a cadeira, não se preocupe. Junte com a família agora. Por favor, dê as mãos para a sua família aí, pai, mãe, filho. Junte, faça um pequeno círculo. Se o pai não está, a mãe assume. Se a mãe não está, vai você e Deus. Mas eu preciso agora que você, alguém da família, ore aí pela família. Libere graça, libere perdão. Fala: Deus, toca a minha casa agora. Que o conforto do Senhor venha. Que não haja prisão mais na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. Se você precisa pedir perdão, marido, peça perdão. Mulher, se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se precisa pedir perdão para o filho, para a esposa, para o esposo,
Libere perdão agora, que haja cura no nosso meio. Oh, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Ore, ore, ore. Que eu quero dar para a igreja. Receba essa palavra que eu quero dar para a igreja agora. Receba essa palavra que eu quero dar para a igreja. O ano do favor, o tempo, a estação do favor vai garantir que as dores não mais nos impedirão de avançar. As dores não mais vão te impedir de prosperar. As dores não vão mais te impedir de resolver o que tem que ser resolvido. As dores não vão mais fechar portas para você. As dores não vão mais ser uma muralha que vão impedir você de ir aonde Deus quer que você vá. As dores não vão mais te amarrar ao passado. As dores não vão mais travar a sua vida, porque o Cordeiro venceu. Aleluia! Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Eu posso ouvir a igreja como um brado de vitória nessa noite. Só as vozes, só vocês. Cantamos. O Cordeiro. Mais uma vez, mais forte. Cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pedir para o pastor Maurílio nos dar a bênção.
Obrigado, Pai, porque não somos perfeitos. Obrigado porque somos barro e podemos ir sendo moldados, independentemente da fase da nossa vida. O Senhor tem uma habilidade toda especial de fazer e tocar os nossos corações e nos levar à Tua presença e reconhecer que no tempo em que nós vivemos e no trajeto que nós passamos, muitas coisas aconteceram e às vezes nós nem imaginamos que isso nos causou traumas, nos causou problemas. Mas obrigado a Deus por esta palavra que tem trazido um alívio e tem trazido um linimento para a nossa alma. Obrigado, Senhor. Eu sei que nesta noite muitos foram tocados pela Tua palavra e nós te damos graça por ela. Obrigado, Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que um consolo maravilhoso do Teu Espírito Santo, que sonda o nosso interior, e uma graça, mas uma graça tremenda de Jesus, que realmente tem sido o grande alívio da nossa alma, esteja conosco, hoje, amanhã, depois. Queremos que isso perdure sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus por isso.